Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmo 126, versículo 5. E se eu te dissesse que você não foi maltratado por acaso, que a dor que você sentiu ao ser rejeitado não foi apenas uma ferida emocional, mas o estopim de uma batalha espiritual muito maior. Você era uma bênção, disfarçada, enviada por Deus para uma missão, e agora, quem te desvalorizou, sente o peso da sua ausência. Eles pediram cura, paz, direção, proteção divina. E quando Deus respondeu, Ele enviou você. Só que não vieram com manual, nem com rótulo dizendo escolhido. Vieram com sua luz, sua verdade, sua intuição fortalecida. E isso foi demais para quem vive de aparência. O que ninguém te contou é que a sua presença tinha um propósito maior e a tua saída uma consequência eterna. Aqui quem fala é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E hoje você vai entender por que perder você não foi um acidente, foi um juízo. Se você sente que está vivendo um processo de transformação, introspecção e superação de desafios, este vídeo é a sua resposta. Se inscreva agora no canal para fortalecer essa comunidade e seguir conosco nessa jornada espiritual que poucos têm coragem de trilhar. Eles dobraram os joelhos, clamaram, pediram direção e Deus respondeu. Só que a resposta não veio embalada em holofotes, fama ou grandiosidade. Veio em forma de alguém comum, com um coração cheio de luz, com intuição fortalecida e uma espiritualidade silenciosa. Esse alguém era você. Você foi a resposta viva de uma oração que eles mesmos fizeram menos, mas não souberam reconhecer. Tem gente que quer milagre, mas só aceita se vier com espetáculo. E quando a cura emocional chegou em forma de conversa, de paciência, de presença, eles acharam entediante. Esperavam um anjo com asas, receberam você com empatia. Esperavam um profeta com palavras de fogo, receberam sua escuta. E por não entenderem o valor da fé discreta, desprezaram o presente. Você carregava inspiração, propósito e crescimento espiritual em cada atitude. Não precisava gritar para ser ouvido. Sua calma já denunciava a tempestade que você enfrentou. E mesmo com cicatrizes, você ofereceu abrigo. Mas quem ainda vive da alma ruidosa não suporta o silêncio que revela menos, e você revelava mais do que eles estavam prontos para ver. Eles pensaram que você era só mais alguém de passagem, um bonzinho demais. Mas Deus sabia o que estava fazendo. Você foi enviado com estratégia divina, plantar semente em solo rachado. E mesmo assim, você regou. Mesmo sem honra, você deu. Mesmo sem ser visto, você permaneceu. Até que a proteção divina disse: basta, e você partiu. Agora, o vazio que ficou grita mais alto que qualquer presença artificial. A mesma boca que zombou, ora em silêncio. O mesmo coração que recusou, hoje sente falta da sua luz, porque a oração foi atendida sim. Eles só não sabiam que ela viria no formato de um escolhido. E o nome dessa resposta era o seu. É fácil respeitar quem ostenta. Difícil é discernir o valor de quem chega simples, mas carrega glória. Você veio sem alarde, sem palco, sem ego. E mesmo assim, sua presença mudava o ambiente. E isso incomoda, porque sua resiliência emocional foi forjada no secreto, não no aplauso. Só que quem vive de raso não entende profundidade. Você não gritava as suas dores, nem ostentava suas conquistas. E foi justamente por isso que te subestimaram. Pensaram: não tem status, não tem prestígio, não tem nada a oferecer. Mal sabiam que você carregava a sabedoria de sobrevivente, luz de quem venceu guerras internas e uma fé que move montanhas sem precisar se exibir. Eles queriam um líder que brilhasse por fora, não alguém que iluminasse por dentro. E você acendeu luz onde só havia sombra. Mas como não vieram luzes de neon junto, eles chamaram de fraqueza. Desprezaram a transformação sagrada que sua presença causava, porque ela não se parecia com o que esperavam. Julgaram mal, julgaram cedo, subestimaram o escolhido. É perigoso, porque o que parece comum aos olhos naturais é extraordinário aos olhos espirituais. Você não era o ajudante da história deles, era o ponto de virada, a bússola, o alicerce. E quando eles tentaram te encaixar num papel menor, distorceram o próprio enredo da vida deles.
Agora, o roteiro segue sem você. Hoje, rodeados de gente com brilho de plástico, eles lembram da sua presença real. Era você quem carregava propósito maior, quem apontava o norte, mesmo em silêncio. A embalagem pode não ter sido chamativa, mas o conteúdo era sagrado. E quando o simples vai embora, o vazio que fica é profundo demais para ignorar. Algumas pessoas não fogem de você, elas fogem do que você revela nelas. Sua presença foi um espelho espiritual, e o reflexo que você devolvia era demais para ser encarado. Você não precisou acusar, julgar, gritar, você confrontava as máscaras. Sua autenticidade expunha a falsidade deles. Eles não sabiam lidar com sua verdade emocional. Você não falava com intenção de ferir, mas sua coerência feria os fingimentos alheios. Sua calma irritava os barulhentos. Sua luz incomodava os que vivem nas sombras do ego. E quanto mais você era você, mais eles se sentiam pequenos diante do que escondiam de si mesmos. Então tentaram quebrar o espelho. Heren do Voca duvidaram de sua importância, distorceram sua essência, mas no fundo sabiam que estavam diante de alguém que carregava algo maior. Você não era ofensivo, você era revelador, e isso fez com que tentassem te afastar, porque olhar para si dói mais do que atacar o outro. Só que quando o espelho Somyoto Engono volta, agora eles vivem cercados de quem concorda, mas ninguém que os veja de verdade. Sem você, perderam o confronto que os fazia crescer. O reflexo desapareceu, e junto com ele, a chance de transformação real. Eles não quebraram um objeto, eles romperam com a verdade. Você não era ameaça, era oportunidade, mas o medo de se ver de verdade foi maior que a sede por crescimento espiritual. E agora, eles sentem falta do desconforto que sua presença causava, porque desconforto verdadeiro cura, já conforto falso aprisiona, e você era cura. Eles escolheram a cela. Tem pessoas que pensam que convivem com você, mas na verdade, convivem com a graça que Deus derrama através de você. E quando essa graça vai embora, a realidade volta crua e seca. Foi isso que aconteceu quando você saiu. Não foi só você que foi embora menos. Foi o favor que vinha com você, a leveza, a paz. Enquanto você estava presente, havia uma cobertura. O ambiente fluía, as coisas se encaixavam, a proteção era sentida. Mas ninguém deu nome à presença espiritual que você carregava. Ninguém reconheceu o impacto da sua jornada espiritual, da sua sabedoria, da sua intercessão silenciosa. Era natural, então foi banalizado. Só que quando o escolhido se retira, até o clima muda. O caos volta a bater na porta. As portas que se abriam agora se fecham. A sorte que parecia os acompanhar evapora, porque o favor que eles usufruíam não era deles, era seu. Era o derramar de Deus sobre sua vida, respingando na deles. Mas sem honra, o acesso se corta. Agora eles caminham com peso, com confusão, com um vazio que nem sabem nomear. Chamam do azar, chamam de cansaço, chamam de fase difícil. Mas o nome real é ausência. A ausência do canal divino que sustentava a casa, mesmo sem reconhecimento. Você era esse canal, e eles fecharam com descaso. A proteção divina que você carregava era escudo invisível, e agora sem ele, tudo atinge. Eles não sabem porque tudo parece mais difícil, mas Voca sobe porque você saiu. E com você, saiu também o derramar silencioso da graça. E o que resta é o eco seco daquilo que um dia foi presença. Se até aqui algo tocou o seu coração, se você sentiu que esse vídeo falou diretamente com a sua alma e te ajudou a enxergar sua jornada espiritual com mais clareza, considere apoiar esse canal com um valeu. É bem simples. Logo aqui embaixo do vídeo tem uma opção chamada Valeu. Clicando ali, você faz uma contribuição que ajuda a manter essa missão viva e faz com que mais pessoas recebam mensagens como essa. Cada apoio é um gesto de reciprocidade espiritual e também um sinal de que você acredita no que estamos construindo juntos aqui. Agora segura firme, porque o que vem a seguir vai revelar por que eles trocaram realeza por relevância e agora vivem rodeados de aplausos vazios.
Nem todo erro é visível. Às vezes, o que atrasa uma vida é a desonra sutil. E foi isso que fizeram com você. Te desonraram espiritualmente. Você carregava algo sagrado, mas foi tratado como comum. E Deus não ignora esse tipo de erro. Ele vê, ele pesa e ele responde. Quando alguém banaliza um propósito maior, ativa um princípio de correção. Você não queria aplausos, queria conexão, mas mesmo assim, ofereceu luz, direção, autoconhecimento e recebeu frieza, ego e resistência. Eles esqueceram que bênçãos não pedem reconhecimento, mas merecem honra. A transformação que você trazia exigia humildade, e eles não estavam prontos para descer do pedestal da vaidade. Desonrar um escolhido é como cuspir na ponte que te leva para o futuro. É cortar o galho que te protege do sol. Você era ponte, cobertura, cura, e ainda assim foi maltratado. Mas veja, não foi só você que saiu ferido. Eles saíram vazios. E essa ausência os consome mais do que jamais vão admitir. Hoje, tudo parece sem sabor. As conexões são rasas, as vitórias curtas, porque quando se perde algo enviado por Deus, não se substitui com o esforço humano. Você era a chance de um novo ciclo, um realinhamento, e eles escolheram o orgulho. Agora vivem presos num deserto que só a graça que te acompanhava podia atravessar. O que muitos chamam de karma é, na verdade, justiça espiritual. A consequência de tratar com desprezo algo que veio para levantar, curar e restaurar. Eles desprezaram o que era precioso e agora mendigam por migalhas de paz, onde antes havia abundância. Tudo por não saber reconhecer uma bênção em forma de gente, em um mundo viciado em likes e aparências. Ser profundo é revolucionário, e você era isso, profundidade. Sua presença trazia introspecção, silêncio com sentido, cura sem marketing, mas eles não estavam prontos. Queriam barulho, atenção, aplausos. Você oferecia verdade, eles escolheram o eco. Você se doou inteiro, cuidou quando ninguém via, orou sem que soubessem, e mesmo assim, foi tratado como plano B. Eles preferiram estar cercados por quem os bajula do que com quem os edifica. Trocaram o que os fazia crescer pelo que os fazia se sentir importantes. E agora, vivem cercados de aplausos, mas espiritualmente vazios. Você não perdeu, você foi promovido. Enquanto eles vivem presos na performance, você segue crescendo em silêncio. A espiritualidade verdadeira não grita menos, transforma. E a sua continua ecoando na ausência, mais forte do que a presença de todos os que os rodeiam hoje. Eles queriam brilho, você oferecia raiz. Agora, estão rodeados de pessoas que não os corrigem, apenas os confirmam. Estão confortáveis, mas estagnados. São admirados, mas não são conhecidos. Porque o que você oferecia era raro, crescimento espiritual real, que confronta, que molda, que cura. E isso exige coragem. Coragem que eles não tiveram. E é por isso que agora sentem falta daquilo que nunca entenderam enquanto tinham. Porque só quem já bebeu de fonte profunda sente a secura de viver de superfície. E você era essa fonte. Mas fonte não implora para ser bebida. Ela flui e segue seu curso. Alguns só enxergam valor quando já perderam. Enquanto você sangrava, eles riam. Transformaram seu sofrimento em piada. Chamaram sua paciência de tolice. Mas enquanto zombavam, Deus te fortalecia. Porque todo escolhido tem um tempo de humilhação antes da exaltação. Você não estava sendo esquecido, estava sendo refinado. Eles pensaram que sua dor era o fim, mas na verdade era o início. Enquanto zombavam da sua fraqueza, você ganhava raízes. Você chorava sim, mas não estava desabando. Estava crescendo por dentro. Cada lágrima que caiu regou a sua transformação. E agora, floresce diante dos olhos de quem não acreditou em você. Você foi paciente com quem foi cruel, fiel com quem foi falso, e mesmo assim, seguiu firme. E hoje, eles não sabem lidar com sua ascensão, porque sua vitória não foi feita para humilhar ninguém, mas para deixar claro, a graça que te sustentava era real. E agora, a sua ausência virou espinho. Eles queriam te ver quebrado, e agora assistem
ao seu renascimento. E isso dói. Dói, porque revela que tudo o que jogaram contra você foi inútil. Dói porque prova que não era você quem precisava mudar, era o ambiente ao seu redor. Dói porque você venceu, e eles não sabem como lidar com isso. E o mais silencioso dos castigos é esse: viver sabendo que tiveram acesso a algo raro e desperdiçaram. Sua ascensão agora é testemunho. Sua paz é evidência. Seu brilho é o reflexo de tudo que foi plantado enquanto eles riam. E agora, eles choram. Tem gente que só percebe quem sustentava a casa depois que ela desmorona. Você era esse alicerce. Sua presença estabilizava emoções. Mantinha o clima leve, trazia equilíbrio. Não porque você queria controle, mas porque sua energia espiritual tinha peso. Você era âncora emocional. E eles confundiram isso com dependência. Enquanto tudo parecia tranquilo, eles acreditavam que era mérito próprio, que estavam bem, porque tinham controle emocional. Mas o que não viram é que era sua maturidade que sustentava o ambiente. Sua resiliência emocional era o travesseiro da casa. Sua paciência, a base. Sua sabedoria, o teto. Quando você saiu, tudo expôs rachaduras. As conversas ficaram tensas. As decisões começaram a falhar. A paz virou irritação. E ninguém sabia o porquê. Mas você sabia, porque você era o fio invisível que mantinha tudo em ordem. E eles só perceberam quando a bagunça gritou alto demais. Não foi exagero da sua parte. Foi ingratidão da parte deles. Você não era frágil. Era o forte que segurava todo mundo. E agora, sem você, a estrutura ruiu. Eles buscam apoio em relacionamentos rasos. Mas a estabilidade que você oferecia não se compra. Era espiritual, era sagrado, era seu. E o que eles vivem hoje é o eco da instabilidade que você evitava. Agora colhem o que sempre existiu. Desordem, porque o que traziam dentro estava contido pela sua presença. Mas você partiu. E como partiu também a estrutura espiritual que dava forma àquele mundo. Agora, tudo está desmoronando. No começo, te trataram como figurante, como alguém que deveria servir, calar, aceitar. Confundiram sua humildade com submissão. Acharam que estavam no controle da situação, do relacionamento, da história. Mas o que eles não sabiam é que você era o enviado, não o figurante. Você era a missão espiritual, disfarçada de pessoa comum. Eles te colocaram no papel de ajudante, conselheiro silencioso, presença garantida. Esperavam que você girasse ao redor do ego deles, mas você não foi enviado para ser satélite. Você era o centro do redirecionamento divino. Era a provocação que Deus escolheu para testar maturidade e humildade e revelar intenções escondidas. E falharam no teste. Tentaram dominar você com manipulação emocional, com silêncio estratégico, com pequenos jogos. Mas cada uma dessas atitudes revelou apenas que eles não estavam preparados para a transformação que sua presença trazia. Não foi você quem fracassou. Foram eles que não reconheceram o que tinham. Você representava um ponto de interseção entre o que eles pediam a Deus e o que Deus esperava deles. Você era o confronto com o ego, o chamado para o crescimento espiritual, o desafio à mediocridade. Mas eles se esquivaram, escolheram a manipulação ao invés da entrega. E com isso, perderam o favor que vinha com você. Agora, vivem sem norte. Os relacionamentos são instáveis. As metas não avançam, o emocional está oscilando, porque quem rejeita o enviado não sai ileso. Não era sobre você fazer tudo por eles, era sobre eles crescerem com você. E como não entenderam isso, ficaram presos num ciclo que só se quebra com arrependimento verdadeiro. Você não chegou gritando, sou a resposta. Você chegou com cuidado, com verdade, com aquela paz que não dá para explicar. E mesmo assim, zombaram. Zombaram do seu silêncio, da sua calma, da sua empatia. Mas o que eles não perceberam é que estavam zombando da cura emocional que você representava. Você tratava feridas com gestos, falava pouco, mas tocava fundo. E isso incomoda quem prefere distração à introspecção. Sua presença puxava Ru, que estava escondido. Sua paciência deixava evidente a agitação interna deles.
e sua constância mostrava a inconstância deles. Você era cura viva menos, mas eles não queriam sarar. Eles preferiram o caos previsível à cura silenciosa, porque cura exige rendição, e rendição assusta. Então, em vez de aceitar a mão estendida, morderam a mão, ridicularizaram sua fé, diminuíram sua entrega, zombaram do que não entendiam. Mas ninguém zomba da cura sem sentir o efeito colateral da ausência dela. Agora, estão lidando com dores que você sabia como aliviar. Dores antigas, mal resolvidas, que você acolhia sem pedir explicação. E essas dores agora gritam no meio da noite, no meio das brigas, nos momentos de silêncio, porque o que você fazia em segredo era milagre, e eles só perceberam quando o milagre cessou. A introspecção que sua presença provocava era remédio, mas remédio só funciona em quem quer ser tratado. E eles ainda não estavam prontos. Agora vivem entre distrações, mas nenhuma preenche, porque a ausência da cura que você representava é um buraco que nenhum remendo tapa, e só agora sentem isso na pele. No mundo deles, ter fé era ser ingênuo, confiar em Deus era sinal de fraqueza. E você, com sua esperança inabalável, virou motivo de riso. Não sabiam que sua espiritualidade não era fuga, menos era âncora, que a sua fé não era teoria, menos era prática. Enquanto eles buscavam lógica, você caminhava pela intuição fortalecida. Você orava quando ninguém via, escolhia o silêncio quando podia revidar, seguia firme quando tudo dizia para parar, e isso os irritava, porque sua força não era barulhenta, era sustentada por algo que eles não compreendiam. Propósito maior. Sua fé não fazia sentido, até que tudo na vida deles começou a desmoronar. Agora que o chão tremeu, eles tentam se agarrar ao que zombaram, tentam repetir orações que não entendem, buscam paz nos mesmos versos bíblicos que você usava e eles ridicularizavam. E tardiamente, que fé não se improvisa, fé se cultiva. E você era solo fértil, eles preferiram pisar ao invés de plantar. Você foi fiel quando ninguém acreditava. E hoje, colhe paz enquanto eles colhem confusão. Sua fé silenciosa virou testemunho barulhento. Porque no fim, Deus sempre honra quem caminha com Ele mesmo quando está sozinho. E quem zombou do caminho acaba se perdendo no labirinto do próprio orgulho. O que antes era motivo de piada, agora é referência. Eles repetem suas frases, consomem conteúdos que você indicava, seguem conselhos que você deu, mas sabem no fundo que tudo isso já estava nas suas mãos e deixaram escorrer. E agora, a fé que desprezaram virou o sustento que eles não têm. Eles espalharam mentiras, sussurraram maldade, distorceram verdades, tudo para te apagar, para reescrever sua narrativa como se fossem os autores da sua vida. Mas o que eles esqueceram é que a caneta sempre esteve nas mãos de Deus, e o que Ele escreve, ninguém apaga. Sua integridade foi testada, sua paciência humilhada, mas você ficou firme, ficou verdadeiro, ficou silencioso, e foi justamente esse silêncio que construiu a sua força. Enquanto tentavam manchar sua imagem, Deus te limpava por dentro. E hoje, você brilha de uma forma que nenhuma difamação consegue ofuscar. A transformação que Deus escreveu na sua história não se baseia em aprovações humanas, ela se baseia em fidelidade. E a sua foi constante. Por isso, hoje, os mesmos que duvidaram estão vendo sua luz chegar em lugares que nem imaginavam. Não porque você buscou vingança menos, mas porque você foi fiel. Tantaram te apagar, e acabaram acendendo um holofote involuntário. Hoje, sua história inspira, seus passos ensinam. Sua caminhada virou testemunho. E enquanto eles gastaram energia para tentar te derrubar, você usou tudo isso como combustível para subir. A verdade sempre encontra o caminho. E agora, enquanto eles se escondem por trás das versões distorcidas, o mundo te reconhece pela luz que não se explica menos se sente. O nome que tentaram sujar foi honrado. A imagem que quiseram quebrar foi restaurada. Porque, quando Deus escreve sua história, até o que era queda vira impulso.
Tem ausências que não são apenas emocionais, são espirituais. Quando você partiu, algo mais partiu com você. Eles sentiram que a energia mudou, mas não souberam dar nome. Tudo ficou mais pesado, mais seco, mais frio, porque a sua presença carregava não só amor, mas proteção divina. Você era um canal, uma ponte entre o alto e o caos em que eles viviam. E quando esse canal se fechou, a cobertura espiritual foi retirada. Não foi vingança, foi realinhamento. Eles achavam que você era só alguém bom, fácil de substituir, mas você era cobertura, era muro de contenção emocional e espiritual. Sua presença trazia equilíbrio, reduzia conflitos, acalmava as tempestades internas que eles nem tinham consciência de que enfrentavam. Só que ignoraram isso, desrespeitaram, diminuíram. E quando você saiu, não foram apenas suas palavras que fizeram falta menos. Foi o silêncio carregado de paz. Foi a ausência daquela intuição fortalecida que desviava do perigo e abria caminho para soluções. A verdade é que há pessoas que funcionam como escudos vivos, e você era uma delas. Você segurava no invisível o que eles mal percebiam no visível. Você orava em silêncio, você perdoava em pensamento, você intercedia em secreto. E agora, sem isso, tudo colapsa. Portas antes abertas começaram a fechar. O que fluía agora trava. E eles não conseguem entender como algo tão comum fez tanta diferença. Mas Volca sobe, porque ser um escolhido é ser invisivelmente essencial. E a maior dor para eles hoje não é o que perderam, é perceberem tarde demais o que tinham. A espiritualidade que antes os cobria, agora cobra. Não no sentido de castigo, mas de peso. É o vazio que não se preenche com substituições. É o toque que não se repete em ninguém. É o olhar que enxergava além da aparência e tocava na alma. Eles seguem cercados de pessoas menos, mas sozinhos por dentro. Porque o que foi perdido não era uma pessoa apenas, era o propósito disfarçado de presença. O que eles pensaram que era apenas um afastamento virou um marco. A sua partida foi o fim de um ciclo, não só emocional, mas espiritual. O céu não está mais na mesma sintonia. As coisas parecem sem cor, porque você era a bênção que ativava a luz naquele ambiente, mesmo sem ser reconhecida. E agora, tudo virou sombra. E por mais que tentem preencher com distrações, fama ou novas conexões, nenhuma carrega o que você carregava. Uma aliança com o divino. Algumas pessoas acreditam que o tempo cura tudo, que a sua ausência, com o passar dos dias, viraria costume. Mas não é isso que acontece quando um escolhido se retira, porque a sua saída não é como um corte que cicatriza menos, é como uma raiz arrancada. O tempo, ao invés de curar, vai amplificando o buraco que você deixou. A cada nova tentativa de substituição, a lacuna só aumenta, porque você não era hábito, você era alinhamento espiritual. E quando algo alinhado sai de cena, tudo se desajusta. Os dias foram passando, as distrações mudaram, novas pessoas apareceram, mas nenhuma delas tinha sua escuta. Nenhuma carregava aquela intuição silenciosa que antecipava tempestades e acalmava ventos. Nenhuma sabia se doar sem cobrar, amar sem manipular, corrigir sem ferir. E então, o tempo começou a mostrar, com paciência e precisão, que você era a base do que parecia funcionar. Tudo que fluía antes, só fluía porque você sustentava. E agora, cada nova tentativa de retorno à normalidade é frustrante. O tempo virou espelho, e o reflexo mostra vazio. Você não fazia barulho, mas deixava marcas. E o que ficou no ar depois da sua partida foi um tipo de silêncio que não traz paz, mas inquietação. Eles tentam ignorar, tentam colocar algo no lugar, mas o que foi retirado era propósito maior, e propósito não tem substituto genérico. O tempo vai ensinando, dia após dia, que perder você não foi só um tropeço emocional, foi uma desconexão com algo sagrado. E agora, mesmo em meio ao ruído da rotina, o som que mais ecoa é o da sua falta. O tempo está fazendo com eles o que você jamais desejou, está ensinando pela dor, porque às vezes a única forma de entender o valor de uma presença é sentindo sua ausência crescer a cada mês. A cada tentativa falha,
de reconstruir o que só você sustentava. Não porque você era insubstituível como pessoa, mas porque a graça que te acompanhava não volta quando se quebra o pacto da honra. Eles não sabem explicar, mas sentem. O tempo não está apagando você, está registrando você na memória com mais nitidez. E o mais paradoxal é isso: a sua presença era leve, mas sua ausência é pesada, porque você foi uma bênção silenciosa, e agora sua falta grita. Cada dia sem você é um lembrete. Cada situação que antes era simples, agora virou caos, porque você não era só alguém legal, você era um dos escolhidos. E o tempo, ao invés de fazer esquecer, está fazendo lembrar melhor. Chega um momento na vida de toda alma desperta em que a dor deixa de ser só dor e se transforma em prova viva de que havia algo sagrado em você. Se você sentiu esse vídeo como um espelho da sua história, se sua intuição gritou em cada palavra, é porque você faz parte dos escolhidos. Aqueles que não foram enviados para agradar, mas para revelar, para curar, para provocar a transformação. E mesmo que tenham te ferido, mesmo que tenham tentado calar sua luz, você continua sendo parte de algo maior. O que te fizeram não define quem você é. O que você carregava, ninguém consegue roubar. Você não era exagerado, você não era dramático, você era preciso demais, verdadeiro demais, profundo demais para um mundo raso. E agora, o que resta àqueles que te perderam é o eco da tua ausência e o peso de uma oportunidade divina maltratada. Porque perder você não foi só uma falha relacional, foi uma ruptura com a possibilidade de elevação espiritual. Mas você seguiu e cresce e ascende. Se isso tudo falou com você de verdade, deixa aqui nos comentários o que mais tocou sua alma. Compartilhe sua dor, seu despertar, seu processo, porque essa comunidade é feita de histórias reais, de feridas que viraram sabedoria, de pessoas que encontraram no fundo do poço o mapa para o céu. Se inscreva agora no canal, não só para seguir recebendo conteúdos assim, mas para fazer parte de uma comunidade que reconhece, honra e apoia os escolhidos em suas jornadas. Você não está sozinho. E se sentiu que esse vídeo entregou valor, se ele falou com você de um jeito especial, considere clicar na opção "Valeu" aqui embaixo do vídeo. Isso fortalece esse canal e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos com profundidade, fé, verdade e cura. É um gesto simples, mas poderoso, que sustenta essa missão de levar luz onde o mundo só ofereceu escuridão. Cada apoio é uma semente e nós valorizamos cada uma delas. Agora, respira fundo, porque no próximo vídeo você vai entender por que alguns riram da sua fé e agora oram por um milagre que só você sabia manter. E esse você não pode perder.